Olá, estudante, tudo bem? Eu sou a professora Yaísa Guedes, este é o meu sinal. De novo, Yaísa. Nós estamos na disciplina Estudos Linguísticos da Língua Brasileira de Sinais, na unidade 4, que tem como tema as semelhanças e diferenças entre a língua portuguesa e a língua brasileira de sinais, os aspectos linguísticos e extralinguísticos. Quer saber mais sobre os fatores linguísticos e extralinguísticos? Quer conhecer a iconicidade e a arbitrariedade? Quer conhecer alguns verbos em libras? Então vamos para a aula Iconicidade e arbitrariedade. A modalidade visual espacial pela qual a Libras é produzida e percebida pelos surdos leva muitas pessoas a pensarem que todos os sinais são o desenho no ar do referente que representam. É claro que, por decorrência de sua natureza linguística, a realização de um sinal pode ser motivada pelas características do dado da realidade a que se refere, mas isso não é uma regra, tá certo? A grande maioria dos sinais da Libras são arbitrários, não mantendo relação de semelhança alguma com seu referente. Sinais icônicos. Uma foto é icônica, né? Porque reproduz a imagem do referente, isto é, pessoa ou coisa fotografada. Assim também são alguns sinais da Libras. Gestos são gestos que fazem alusão à mensagem do seu significado. A mensagem não, gente, tá? A imagem. Sinais icônicos são os sinais que fazem alusão à imagem do seu significado. Por exemplo, o sinal de telefone, o sinal também de borboleta e o sinal de casa. Você percebeu que todos esses sinais têm alusão à imagem do seu significado? Sinais arbitrários são aqueles que não mantêm nenhuma semelhança com o dado da realidade que representam. Uma das propriedades básicas de uma língua é a arbitrariedade existente entre um significante e um referente. Durante muito tempo, afirmou-se que as línguas de sinais não eram línguas por serem icônicas, não representando, portanto, alguns conceitos abstratos. Porém, isso não é verdade, tá certo? Pois em língua de sinais, tais conceitos também podem ser representados em toda a sua complexidade. Exemplos de sinais arbitrários são conversar, depressa, e o terceiro é perdoar, desculpar. Vamos lá, continuando. Alguns tipos de verbos em Libras são os verbos direcionais, que são verbos que possuem marca de concordância, ou seja, a direção do movimento marca o ponto inicial, o sujeito, no final, o objeto. Veja a frase. Eu pergunto a você, você pergunta para mim. Olha o verbo é perguntar. Então, ele é direcionado. Se você for perguntar a alguém, você vai apontar para a pessoa. Se você for perguntado, a pessoa é que vai lhe perguntar. Então, muda essa direção, tá certo? Que é justamente a marca de concordância. Outro verbo é o verbo avisar. Eu aviso a você e você me avisa. Você percebe essa diferença entre avisar alguém e ser avisado? São alguns tipos de verbos que são os verbos direcionais. Quadros 2008 explica que os verbos que se flexionam são chamados também de verbos de concordância e afirma que essa terminologia é utilizada pela maioria dos pesquisadores de língua de sinais. Portanto, ela também adota essa nomenclatura. Um exemplo de verbo dessa classe é o verbo dizer, que também é o mesmo de avisar. Eu aviso a você e você me avisa. Que concorda tanto com o sujeito quanto com o objeto. Essa é uma citação de Quadros 2008, na página 60.
Com relação aos verbos não direcionais, são verbos que não possuem marca de concordância. Por exemplo, quando se faz uma frase, é como se eles ficassem no infinitivo. Os verbos não direcionais aparecem em duas subclasses, que são os verbos ancorados no corpo e o segundo é verbos que incorporam o objeto. Vamos lá estudar os verbos ancorados no corpo. Os verbos ancorados no corpo são verbos realizados com contato muito próximo do corpo. Podem ser verbos de estado cognitivo, emotivo ou experiências, como os verbos pensar, entender, gostar, duvidar, odiar, saber e também os verbos de ação, como conversar, pagar e falar. A segunda subclasse são os verbos que incorporam o objeto, que são quando o verbo incorpora o objeto em alguns parâmetros, modificam-se para especificar as informações. Por exemplo, o verbo comer. Comer maçã. Eu posso simplesmente fazer a maçã e vou mastigando, tá certo? Outro exemplo é comer bolacha. Eu posso simplesmente pegar a bolacha e comer, tá certo? Outro exemplo é tomar café. O verbo ele incorpora o objeto que é a xícara, então eu faço só a xícara. Cortar cabelo, que é com tesoura. Eu não vou fazer o sinal de cortar e depois aqui cabelo, cortar. Eu posso simplesmente fazer cortar o cabelo. Outro exemplo de cortar é cortar a unha. Não precisa fazer cortar e depois unha. Você pode simplesmente fazer o sinal já incorporado ao objeto. Agora nós vamos para os aspectos extralinguísticos. São aqueles que não fazem parte intrínseca dessa língua, porém influenciam na transmissão e na recepção da mensagem. Os aspectos extralinguísticos podem ser conhecimentos e habilidades sobre a cultura e identidade surda. Também podem ser com relação à iluminação e o plano de fundo do intérprete de Libras e também com relação à visibilidade do sinalizador em Libras. Tá certo? Como sugerem Marques e Oliveira, 2013, e Quadros, 2004, a iluminação deve ser cuidadosa, de modo a evitar sombras, e deve estar em uma intensidade tal que favoreça a apreensão dos sinais. Um ambiente neutro também deve ser levado em conta, para que outras informações não venham a desviar a atenção do interlocutor sobre o sinalizador, como quadros ou estampas ao fundo, tá certo? Então atentem para isso. Um espaço neutro, o fundo também neutro, sem nenhum objeto, tá certo? Ao fundo. Os aspectos extralinguísticos englobam e compõem o ambiente em que o sinalizador se encontra. O ambiente leva em consideração vários fatores, entre eles a iluminação adequada, tendo em vista a natureza visual das línguas de sinais. O ambiente deve estar ainda preparado de acordo com as normas dispostas no Código de Ética do Profissional Intérprete. Todos esses cuidados devem ser tomados na intenção de proporcionar maior inteligibilidade à informação que se pretende comunicar. Eles se encaixam nos aspectos extralinguísticos da Libras, tendo em vista que não fazem parte intrínseca da língua, porém influenciam na transmissão e na recepção da mensagem. Obrigada por essa aula junto com vocês. Não esqueça dos artefatos. Lembrem-se dos encontros síncronos, tá certo? Até a próxima!